Bem-vindos ao DBBate, um espaço que integra o Pod Accounting. É super importante destacar logo de cara que este nosso encontro é uma atividade oficial do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco, a nossa UF. Isso mesmo. E hoje nós vamos mergulhar na tese de doutorado do Ricardo Ferreira Dantas, um trabalho que foi brilhantemente desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Vinícius Gomes Martins e com a co-orientação do professor Dr. Giuseppe Trevisan. Exato. Sabe, se você olhar para a B3 exatamente às 13h05 daquela histórica quarta-feira de cinzas de 2020, o primeiro pregão, logo depois que o primeiro caso de Covid-19 foi anunciado no Brasil, os dados mostram que parece ser um pânico total e generalizado. Nossa, sim! Ações derretendo em questão de minutos, né? Pois é, mas se você der um zoom microscópico nesses dados intradiários, você vai ver algo que é extremamente contraintuitivo. Os chamados investidores amadores, a pessoa física, estavam lá comprando ativamente, dividindo opiniões, enquanto os gigantes, os institucionais, corriam massivamente para a porta de saída. É um cenário de mercado que, sinceramente, desafia aquela nossa noção básica de quem realmente estabiliza a economia num choque extremo, sabe? E é esse o cerne da nossa discussão hoje. Como o nível de sofisticação dos investidores afeta o mercado durante choques sistêmicos. A tese foca no impacto intradiário em janelinhas de apenas 15 minutos. E a minha posição aqui é bem direta. Eu vou defender que essa pesquisa comprova que investidores sofisticados agem com uma racionalidade defensiva antecipatória, enquanto o varejo, os indivíduos, injetam ruído emocional e confusão durante crises agudas. Bom, e eu vou argumentar que esse comportamento divergente do varejo não é só confusão emocional. É, na verdade, uma diversidade de estratégias válidas de alocação de risco. A minha visão é que a dita racionalidade dos institucionais pode ser só um comportamento de manada acelerado por algoritmos. Certo. Vamos olhar para os dados centrais primeiro. O choque pandêmico causou uma queda imediata, tipo de 5,8% nos preços das ações logo de cara. E o volume de negociações deu um salto vertiginoso de 6,8%. O autor usa a metodologia de Difference in Discontinuities, o DIF in DISC, junto com uma regressão descontínua. Que é fundamental a gente explicar como funciona na prática para os nossos ouvintes. Sim, sem dúvida. Imagina tentar medir o impacto do vírus numa tarde de quarta-feira de cinzas. Se você só comparar a terça anterior com essa quarta, você mede o impacto do vírus mais o fato de que a bolsa está voltando do feriado, o famoso efeito carnaval. O modelo de diz que ele sobrepõe a exata mesma quarta-feira de 2019 com a de 2020. Então, matematicamente, ele subtrai o comportamento típico de pós-feriado, deixando a gente puramente com o choque da Covid. Genial. Sim, e isolando esse choque, a gente vê que os institucionais aumentaram as vendas em 5,4%. Eles leram o cenário, anteciparam a paralisação global das cadeias de suprimentos e executaram um movimento limpo de proteção. O varejo, por outro lado, comprou e vendeu em magnitudes quase idênticas. Para mim, isso é a prova empírica da teoria comportamental de que o sentimento, o medo da incerteza, paralisa ou confunde o investidor amador. Eu vejo isso por um caminho bem diferente. Os dados são muito robustos. A queda de preço e o salto no volume estão lá, sem dúvida. Mas eu questiono a interpretação, sabe, que classifica a venda agressiva como racional e a divergência do varejo como confusa. Pensa bem, um aumento de volume de 6,8% durante uma queda brusca de preços. Isso tem uma implicação prática enorme no mercado. Você diz em termos de absorção. Exatamente. Significa que, para os institucionais conseguirem despejar esse volume colossal de ativos em só 15 minutos, alguém precisava estar do outro lado da mesa provendo liquidez. O varejo não estava só confuso. Eram investidores assumindo risco, comprando ativos muito descontados. Não foi um acidente de carro no mercado. Foi uma demolição controlada. E o varejo funcionou
como os amortecedores lá na base, segurando o concreto que os institucionais estavam soltando. Mas para aí. Absorver esse concreto era realmente uma decisão racional naquele milissegundo? Entendo a sua analogia, mas a pesquisa foca na motivação. Quando o mercado despenca quase 6% do nada, a gente não está falando de uma análise fundamentalista profunda por parte da pessoa física. O que os dados sugerem é que eles sofrem do que a teoria do prospecto do Kahneman e do Tversky mapeia, sabe? É puro ruído e paralisia. Desculpe, mas eu não compro essa ideia. Deixa eu explicar o porquê. Se a gente vai invocar a teoria do prospecto, tem que lembrar que a função de valor é convexa no domínio das perdas. Certo. O que isso quer dizer na prática? Quando o investidor de varejo toma um choque repentino, ele frequentemente vira um tomador de risco. Ele compra na queda, tentando pegar a faca caindo para evitar realizar o prejuízo ou rezando por um repique rápido. É um viés. Sim, claro que é. Mas os institucionais também estão operando sob restrições estruturais severas. Eles só dão nomes mais bonitos para isso, tipo value at risk. Você está me dizendo que a gestão de risco de um fundo institucional enorme é equivalente a um viés cognitivo? Eu estou sugerindo que a venda massiva em 15 minutos não é fruto de uma reunião de conselho deliberando calmamente sobre o fluxo de caixa afetado pelo vírus. É gatilho automático de algoritmo, é ordem de stop loss, sabe? O mandato obriga o gestor a vender. A dita racionalidade deles é, muitas vezes, uma obrigação contratual de entrar em pânico. Atribuir o rótulo de estratégico à venda forçada de um robô, enquanto a gente taxa de racional ou humano que decide segurar a ação com seu próprio dinheiro, é ignorar como a liquidez opera. Entendo por que você pensa assim. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente, baseada justamente nos dados das características das firmas que a pesquisa detalha. Se os institucionais estivessem operando só num pânico algorítmico cego, a gente veria um volume de despejo idêntico em todas as empresas, tudo caindo por igual, independentemente da saúde financeira delas, né? Sim. Mas a evidência intradiária revela algo super específico. Os dados mostram que os investidores sofisticados focaram as vendas de forma muito agressiva em empresas com alto nível de endividamento e baixa rentabilidade. Mas isso não prova que eles fizeram uma análise profunda em 15 minutos, convenhamos. Prova que a parametrização dos modelos era sofisticada o suficiente para diferenciar risco de crédito instantaneamente. A pressão vendedora puniu os ativos mais alavancados, exatamente aquelas empresas que iam sofrer para rolar dívida numa crise de quarentenas globais. Essa capacidade de cruzar um choque exógeno de saúde com a alavancagem de balanço em tempo real é a própria definição de sofisticação. Olha, quem é da área de contabilidade e está ouvindo a gente agora deve estar pensando, tá, mas e a governança? Porque você foca no endividamento, mas tem um achado maravilhoso, quase uma anomalia, nesses mesmos dados. O Ricardo destaca que esses mesmos fundos sofisticados venderam massivamente empresas auditadas pelas Big Four. Sim, mas tem uma explicação mecânica de mercado para isso acontecer. Vamos pensar nessa mecânica então. Ter o balanço assinado por uma Big Four é o padrão ouro de segurança e governança. Se os fundos são tão precisos, calculando a chance de sobrevivência a longo prazo, porque a primeira reação deles foi liquidar justamente os ativos mais confiáveis. Isso contraria totalmente a tese da racionalidade defensiva cirúrgica. Diante de um cisne negro, a sofisticação fica refém da própria necessidade de caixa. A necessidade de liquidez não anula a racionalidade, pelo contrário, ela exige. Mas vê a contradição. Eles não venderam só o que era estruturalmente fraco. Eles venderam qualidade, porque a qualidade era a única coisa que ainda achava comprador no meio do desespero. A gente chama isso de correr para a saída de emergência. Na crise, você não vende o que quer, você vende o que o mercado absorve. Empresa com Big Four costuma ter mais liquidez, o spread é menor. Então o algoritmo liquida a qualidade para fazer caixa rápido. É sobrevivência intradiária, não é uma leitura sofisticada dos fundamentos. Eu diria que essa sua leitura tenta desqualificar a essência da gestão de portfólio. Liquidar ativos negociáveis para reduzir a exposição do fundo durante um evento inédito
É o básico para proteger o patrimônio, sabe? E se a gente subir o nível da análise para o macro, para os setores, a precisão institucional fica ainda mais evidente. A pesquisa isolou esse impacto e viu que quase todos os setores sofreram pancada nos primeiros 15 minutos. Bens de capital, consumo, petróleo, saúde, tudo reprecificado para baixo. E novamente eu pergunto, quem estava comprando? Permite só eu concluir o raciocínio dos setores rápidos. Houve exceções críticas. Os setores de tecnologia da informação e de utilidade pública não sofreram essa mesma fuga. Pelo contrário. O que isso nos diz? Que, em minutos, o dinheiro profissional precificou que um vírus forçaria uma transição para o trabalho remoto e que serviços de infraestrutura seriam âncoras. Eles separaram a empresa de petróleo com frotas paradas da empresa de TI provendo rede. Isso não é um robô cego, é um mercado refletindo o custo de capital ajustado instantaneamente. É um ponto muito forte sobre o setor de tecnologia, eu concedo. Eles viram onde a hemorragia não ia acontecer. Mas vamos olhar para o outro lado da moeda, para o setor de petróleo, que foi massacrado. A pesquisa evidencia que, mesmo nos setores sob forte pressão institucional de venda, o investidor de menor sofisticação continuou dividido, atuando na compra e na venda. A literatura de finanças argumenta que eles agem de forma heterogênea porque não compartilham das mesmas fontes padronizadas de informação. O que só corrobora a minha posição de que eles operam no ruído, não num sinal limpo. Mas esse ruído gera uma fricção que é estruturalmente vital para o sistema. Imagina o seguinte cenário se a bolsa fosse composta só por investidores sofisticados. Todo mundo no mesmo terminal da Bloomberg, com o mesmo algoritmo de Value at Risk apitando às 13h05. O que teria acontecido? Seria brutal. Seria um flash crash absoluto. Todo mundo ia tentar vender petróleo e consumo ao mesmo tempo, não ia ter contraparte. A ironia central que eu tiro desses dados é que a descoordenação informacional, a suposta ineficiência da pessoa física, protegeu o mercado dele mesmo. O indivíduo, sem essa sofisticação alavancada, estava lá, disposto a absorver a volatilidade. Eu argumento que chamar essa descoordenação de proteção esconde a realidade cruel de quem absorveu o prejuízo. Quando o amador deu liquidez tentando acertar o fundo do poço, lá nas ações de commodities, naqueles 15 minutos, ele tomou um risco assimétrico brutal. A desvalorização continuou nas semanas seguintes. O mercado transfere risco, e a pesquisa deixa claro que a falta de sofisticação torna a pessoa física o receptáculo final desse risco que a instituição não quer mais. Mas o investidor individual, justamente por operar com o próprio dinheiro, tem um horizonte de tempo diferente. O gestor tem o conselho de administração no cangote cobrando a cota diária. A pessoa física pode segurar a ação lá da petroleira por 5 anos até o ciclo virar. O que a tese captura de forma brilhante... Os dados estruturam isso de forma objetiva sem juízo de valor, claro. Certo, o que os dados estruturam não é a prova definitiva de que o varejo é irracional, mas a prova mecânica de que o choque de sentimento se traduz em liquidação institucional. Os fundamentos de uma refinaria não evaporaram entre 13 horas e 13h15. A fábrica estava lá. O que mudou foi o fluxo de ordens dominado por um medo de curtíssimo prazo. E exatamente por não ter mudado a economia real em 15 minutos, a escolha dessa janela de alta frequência intradiária resolve um problema histórico. Estudos antigos tentavam medir o sentimento usando busca no Google ou Twitter em bases diárias. Aí, numa janela de 24 horas, você capta muito ruído macroeconômico misturado. A estratégia do Diffin Disc isola o viés comportamental puro. A quebra estrutural no segundo que a bolsa abre, provada por essas regressões, indica que o sentimento contamina na hora e que ler isso rápido é exclusividade de quem está mais preparado. Eu questiono se o termo certo é preparado ou simplesmente mais veloz na execução. Mas olha, eu concordo totalmente que o uso do RDD e do Diffin Disc para isolar o feriado é um salto gigantesco para a pesquisa contábil e financeira no Brasil. A causalidade entre a notícia e o choque nos preços é inquestionável aí, mas a minha posição se mantém. Classificar a divergência do varejo só como confusão é não entender a arquitetura de liquidez. Diante do desconhecido, o fato de alguém estar disposto a comprar o que todo mundo quer vender não é um erro sistêmico,
É a única coisa que impede a tela de congelar. Bom, a pesquisa do Ricardo Ferreira Dantas documenta que o instinto de preservação, vender rápido, poupar os resilientes e liquidar quem está alavancado é o comportamento dominante da sofisticação sob estresse. A racionalidade defensiva permite antecipar a queda livre, sabe? Mitigando o impacto naqueles portfólios que sustentam aposentadorias lá na economia real. A sofisticação atua como um escudo matemático. E ainda assim, os mesmos dados nos forçam a questionar as métricas desse escudo, né, quando a gente vê a liquidação de ativos de altíssima qualidade, de auditoria, simplesmente porque o robô precisou de caixa. O mercado é um ecossistema muito complexo. O ruído do varejo muitas vezes financia a fuga institucional. A tese comprova o choque, sim, mas nos deixa com o desafio perene de definir o que realmente é inteligência financeira sob pânico. Esse é o valor do rigor empírico. Ele não encerra o debate. Ele fornece as balizas para os nossos argumentos para a gente não ficar só no achismo. Cruzar a contabilidade e os balanços com a alta frequência das finanças comportamentais abre inúmeras portas, né? Com certeza. A reação a esses choques é, no fim do dia, o reflexo financeiro da psicologia coletiva operando sob a pressão do relógio. Tem muito material denso aí para a gente continuar questionando nossos modelos tradicionais de eficiência. Sem dúvida. E nós esperamos que essa discussão toda tenha estimulado o pensamento crítico de vocês, em especial dos estudantes de Ciências Contábeis e Finanças do programa de pós-graduação da UFP e de todos que nos acompanham. Se você achou essas provocações sobre metodologias e finanças instigantes, engaje-se com o Podcasting. Siga nossos canais, leve esse debate sobre investidor sofisticado versus o varejo para os seus colegas de curso e professores. É isso aí. A discussão tem que continuar. Exatamente. Lembrem-se que a ciência contábil se constrói e avança através da discordância fundamentada. Muito obrigado pela escuta e até o próximo encontro.